Olá, tudo bem com vocês? Queridos, meu nome é Altieri, eu sou professor de língua portuguesa e a gente vai trabalhar nesse ano de 2021 juntos e misturados, apesar de estarmos longe, tá? Apesar de ser nesse modelo virtual, não é o que a gente queria, mas é o que tem para hoje, é o que é possível, tá? Eu queria falar um pouco do meu trabalho antes de apresentar para vocês o conteúdo programático que a gente tem para esse ano de 2021, tá? Sobre o meu trabalho, eu queria falar para vocês que eu faço o que eu gosto, que eu amo o meu trabalho, que gosto demais de estudar e de ensinar língua portuguesa. E faz diferença isso porque isso faz com que minha relação com os meus alunos também seja muito tranquila. Faz muitos anos mesmo, que eu não sei o que é ter problema com o aluno. E não vai ser com vocês, não vai ser com essas turmas aqui que eu vou ter esses problemas, ok? Eu vou trabalhar com 4 turmas de primeiros anos, tá? No caso, vou trabalhar com 2 turmas de meio ambiente, A e B, e com 2 turmas de informática para a internet. Então, eu vou ter bastante tempo para me organizar e fazer o melhor trabalho possível com vocês, possível dentro dessa realidade louca que a gente está vivendo. E por ser essa realidade louca, mais que nunca a gente precisa ter uma atenção especial, um cuidado, é preciso haver empatia, né, da minha parte para vocês, da parte de vocês para mim, né? Se por um lado eu preciso não só cuidar do conteúdo, de como eu vou passar o conteúdo, mas entender também que vocês vão ter problemas com a internet, vocês vão ter problemas na casa de vocês e que vez por outras não vai poder participar da aula, mas a gente sempre vai conversar e vai chegar num acordo para que ninguém seja prejudicado. Por outro lado, eu vou esperar de vocês também uma participação ativa. Para o professor é muito angustiante quando a gente está dando aula e não há uma participação dos alunos. É a mesma coisa da sala de aula presencial. Então eu espero a participação de vocês. Eu sei que nem todos gostam de abrir a câmera, nem todos gostam de falar ao microfone, mas aqueles que gostarem, aqueles que se sentirem à vontade, eu vou pedir essa participação, tá bom? Vamos trabalhar de maneira bastante tranquila. Apesar de que um pouco corrida, porque a gente vai ter pouco tempo para poder dar conta de todo o conteúdo e de uma maneira satisfatória, com bastante qualidade, ok? Nós vamos ter 12 semanas, no caso 12 quintas-feiras, em que nós vamos trabalhar com o conteúdo de língua portuguesa. Como são 12, seria natural que nós tivéssemos por trimestre 4 encontros, mas a organização não ficou bem assim. Nós ficaremos sempre com o primeiro módulo de cada trimestre, vocês já sabem disso, né? Sendo que no primeiro trimestre a gente vai ter apenas 3 encontros, são 3 quintas-feiras, tá? Quando chegar no segundo trimestre, a gente vai ter 5 encontros. Há um sábado letivo, por isso chegam aos 5 encontros. E no último trimestre a gente terá mais 4 encontros. Durante esse tempo, a gente vai ver o conteúdo da ementa. A ementa eu vou mandar para vocês em anexo, mas eu reorganizei essa ementa de uma maneira um pouco mais simples para mostrar para vocês como é que esse conteúdo vai ficar aqui. Olha só, no primeiro trimestre, então 3 semanas, a gente vai ver na primeira semana leitura e interpretação de texto. Tá ali, ó. Pode prestar atenção. Leitura e interpretação de texto. Na segunda semana, a gente vai ver elementos coesivos, textual e frasal, né? Aqueles elementos que conectam as palavras dentro da frase e uma frase a outra. E a gente vai viver um pouco na terceira semana sobre texto verbal e texto não verbal, ok? Aí a gente encerra o primeiro trimestre, ou o primeiro módulo, ok? Todos os módulos, eu vou passar para vocês 2 avaliações. Serão avaliações que vão acontecer no seguinte formato: vai haver uma produção textual e um exercício que eu vou mandar para vocês um formulário eletrônico, tá bom? Pelo Google Forms. Então vocês vão resolver o exercício e enviar para mim e vão também fazer uma produção textual. A produção textual a gente vai desenvolver no decorrer das semanas, ok?
serão essas duas avaliações neste primeiro módulo, e nos outros 2 módulos haverá mais 2 avaliações, nos mesmos formatos, ok? Bom, encerrando o primeiro módulo, a gente vai se reencontrar apenas lá no segundo trimestre, também no primeiro módulo do segundo semestre, ou seja, seria o 4º módulo, né? E aí, lá nós teremos um pouco mais de tempo para trabalhar, serão 5 semanas, e o conteúdo é esse daqui, ó. Pode prestar atenção. Recursos do processo comunicativo, acentuação tônica da língua portuguesa, acentuação gráfica da língua portuguesa. Na verdade, ainda nessa segunda semana, a gente vai começar a ver a acentuação gráfica, porque o conteúdo de acentuação gráfica é um pouco maior que o conteúdo de acentuação tônica. Nós veremos o texto narrativo e dissertativo e veremos gêneros textuais, ok? Nisso, a gente encerra esse trimestre e, portanto, esse módulo, ok? E para encerrar esse módulo, a gente vai também ter 2 avaliações, mesmo formato. Uma produção textual, que a gente ainda vai decidir qual é, e um formulário de exercício, ok? Aí a gente chega, então, ao último trimestre. No primeiro módulo do último trimestre, nós teremos 4 encontros, e neles nós veremos o texto literário. A gente vai ver sobre o texto literário, como se dá a produção do texto literário, a questão da intencionalidade desse texto, do formato desse texto. A gente vai ver lá no primeiro trimestre, do primeiro módulo do terceiro trimestre. E aí a gente vai ver na segunda semana a poesia e prosa. A gente vai traçar aí as diferenças entre os textos, os poemas, né, os textos que são formados por versos, e o texto em prosa. Depois nós teremos uma visão histórico-social do trovadorismo, humanismo, classicismo e quinhentismo. Pessoal, uma semana só para ver tudo isso é muito pouco. Então a gente vai ter apenas noções básicas, não vai dar para a gente aprofundar nesse assunto, ok? Teremos apenas as noções básicas para que vocês não saiam do primeiro ano sem ver isso, que é extremamente importante para vocês. E por fim, na última semana, a gente vai ver o barroco, o arcadismo, o neoclassicismo, né, em diálogo com as produções contemporâneas, com o que acontece hoje relativo a esses períodos literários. Pois bem, mais uma vez, a gente vai ter um exercício em formulário eletrônico e uma produção textual. E aí a gente fecha a questão de nota. Sobre a nota, eu já gostaria de dizer para vocês com muita tranquilidade, já nesse nosso primeiro momento, nesse nosso primeiro encontro, que essa não é uma preocupação. Tiago, você está dizendo que você vai passar mesmo que nós não façamos nada? Não, porque vocês não vão ficar sem fazer nada, tá? O que eu estou dizendo é, todos os meus alunos que fizer todas as minhas atividades, vai passar. Eu não estou aqui para sacanear a vida de ninguém. Nós estamos aqui para trabalhar juntos e não uns contra os outros, tá bom? Estamos aqui para nos apoiar. Infelizmente, vai haver problemas no decorrer do processo. Vai haver momentos em que vocês não vão poder fazer uma atividade ou outra, por N motivos. O que vocês não podem é sumir, não me explicar o que aconteceu, mas vocês vão me procurar e a gente vai resolver o problema, tá? Vai ser tranquilo. Garanto isso para vocês, tá? Eu cheguei a falar no encontro em que nós fomos apresentados a vocês, eu cheguei a falar que eu estou voltando para minha cidade. Eu sou um januarense que estava fora da cidade há 30 anos, doido para voltar, então eu estou muito feliz de estar aqui na cidade e retomar isso junto com vocês. Essas 4 turmas serão as minhas primeiras turmas aqui no IF do Norte de Minas, já que eu sou professor, na verdade, do IFRN, do Rio Grande do Norte, lá em Natal, né? Então, voltar para cá com vocês, para mim, é bastante significativo e eu tenho certeza de que vai ser uma experiência boa para todos nós, tá? Na nossa primeira aula, eu tenho uma surpresa para vocês com um texto que eu garanto que será encantador, tá? Eu falo isso
Pode parecer um pouco pedante. Nossa, ele está dizendo que o texto dele será encantador. Não, o texto não é meu, né? Eu vou pegar um texto de um autor que eu gosto muito. Vocês vão perceber que a gente vai fazer uma viagem que eu garanto que vocês nunca fizeram. Então vai ser uma viagem muito interessante e a gente tem muito para poder aprender juntos, tá? Vou precisar da ajuda de vocês no tocante às linguagens que mais atingem vocês, né? Hoje, depois de quase 2 anos de pandemia, as tecnologias elas ficaram muito mais próximas da gente. Eu sempre gostei de tecnologia, então gosto dos recursos audiovisuais, tenho lidado bastante com eles, então para mim isso é relativamente tranquilo. Mas eu preciso saber o que vocês pensam sobre o que a gente produz, para que a gente possa produzir da melhor forma possível, tá? Então, segue para vocês este vídeo e segue para vocês a ementa, para que vocês possam acompanhar, sabendo exatamente como vai acontecer. Todas as semanas a gente vai ter um encontro que a gente chama de síncrono, né? Que é um encontro ao vivo, em que nós estaremos no mesmo momento podendo interagir, trocar ideias. Eu vou passar para vocês sempre um vídeo. Pode ser um vídeo meu, pode ser um vídeo produzido por outra pessoa, mas eu vou passar para vocês um vídeo sobre o assunto que a gente vai discutir aquela semana, tá? Além do vídeo sobre o assunto que a gente está discutindo na semana, eu vou passar também um material escrito para que vocês possam inteirar-se um pouquinho do assunto que a gente está discutindo. Então a gente vai juntar um vídeo, mais a aula presencial que eu darei, presencial que eu digo aqui ao vivo, né? Será virtual, não é presencial exatamente. E então vocês vão poder acompanhar tanto o vídeo quanto a aula e mais o material escrito, tá? Alguns professores optam por mandar apenas o vídeo. Eu vou fazer muita questão desse momento da aula síncrona, em que a gente vai poder conversar, tirar dúvidas. Eu vou dar aula de fato durante esse período, tá bom? E eu faço muita questão da presença de vocês. Thierry, mas eu tenho um problema de conexão. A gente vai resolver isso, a gente vai conversar, vocês vão me explicar. Não tem problema, eu sei que vai haver esses problemas. Mas eu gostaria muito de que, principalmente nessa primeira aula, em que eu vou apresentar o trabalho para vocês, em que eu vou apresentar algumas surpresas interessantes dentro de um texto. Eu gostaria muito de que vocês pudessem participar e de que fossem pontuais, para que a gente possa começar a aula e tirar bastante proveito dela. Tá bom? Então é isso, pessoal. Estou ansioso demais para a gente poder começar. Sei que vocês estão ansiosos. Estar no IFNMG é significativo para todo mundo. Entrar no Instituto Federal é muito significativo. Tenham certeza, a vida de vocês muda. Muda. Vai ser fácil? Não é isso que eu estou dizendo, né? Mas vai ser bom para todos nós. Ok? Então, prestem atenção em tudo que está posto ali e a gente se encontra na quinta-feira. Beijo para vocês, prazer em conhecer vocês. Tchau!